Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Caio Abdi. E hoje eu vou estar falando um pouco mais sobre a Impasa Agroindustrial, uma usina que serve para a conversão de milho em etanol, localizada aqui em Sinop. Aqui nós temos uma foto, uma imagem aérea da Impasa, uma bela imagem, por sinal. Bom, um pouco dos aspectos gerais e do histórico de processamento. A Impasa, ela anunciou em novembro de 2017 os investimentos para a construção da maior usina de etanol de milho do Brasil, sendo ela localizada no município de Sinop. Foram realizados estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental, termos de referências específicos, todos eles a serem solicitados e conferidos pelo setor competente da SEMA. A audiência pública ela foi realizada via YouTube e um documento com um compilado de perguntas e respostas via e-mail foi elaborado. A equipe responsável pela elaboração, nós temos a Ecoflora Ambiental e Florestal Limitada, que foi a empresa consultora. O representante legal é composto pelo Sandro Andreani, que é o diretor técnico, e, além disso, foram necessários outros 11 profissionais. O Sandro ele é engenheiro florestal, nós temos a Valdinei Christi, que é biólogo, o Celatiel Alves, um geólogo, Benildo Valério, engenheiro sanitarista, a Deise Miranda, engenheira civil e engenheira sanitarista, além de ambiental, engenheiro de segurança do trabalho, o Lauro Fernando, biólogo, o Rogério Conceição, biólogo, Samuel Elias, biólogo, Tainá Figueiras, bióloga, Olinda Mayra, bióloga, e a Gislaine Vasconcelos, engenheira ambiental. O empreendimento e a sua localização. A Impasa ela está implantada em uma área no município de Sinop, ocupando atualmente 119.209 metros quadrados, de um imóvel de 145 e 170 hectares. 145 mil, no caso, hectares, possuindo a licença de operação com vigência até 23/6/2023. A capacidade atual de processamento da matéria-prima nessa licença de operação é de 1.260.000 toneladas de milho por ano, com uma produção de 528.000 metros cúbicos de etanol. Com a ampliação, a indústria ela passará a ocupar uma área construída de 147.130 metros quadrados, com um processamento estimado de até 2.200.000 toneladas de milho ao ano, com uma produção de 950.000 metros cúbicos de etanol. O processo de produção de etanol ele é um processo a partir de cereais e ele necessita de uma grande quantidade de energia térmica e elétrica para o seu processamento. Todo esse etanol ele é obtido via fermentação de carboidratos por leveduras. Nós temos também o milho e o sorgo, assim como outros cereais que possuem alto teor de amido e são matérias-primas que têm um grande potencial para a produção de etanol. O processo de produção de etanol de cereais ele passa por várias etapas: a recepção e moagem do grão, a hidratação, a sacarifação e liquefação, a fermentação, destilação, separação de sólidos, concentração de vinhaça, separação do óleo, a secagem, o seu resfriamento e armazenamento. Aqui nós temos umas imagens que representam todo esse processo. O milho ele é pesado na balança, passado por processo de pré-limpeza e de secador, ou então essa etapa ela é pulada e indo direto para a armazenagem. A partir disso, nós teremos a moagem dos grãos, o processo de liquefação, a fermentação, chegando, enfim, até a destilaria. Dessa destilaria, ela pode ir para a desidratação, para ser produzido o etanol anidro, ou ela vai para a centrífuga, no qual vai ser realizado sólidos, que passam por secagens, e para armazenagem de DDGS. Dessa centrífuga, nós temos a líquidos, a evaporação, o xarope que volta para a centrífuga, indo para a refinaria, até o seu envase e armazenamento, no qual nós conhecemos como o óleo vegetal. Bom, a área de influência do empreendimento. A área de influência direta, ela pode ser caracterizada como um meio físico,
no qual há potenciais interferências de atividades construtivas ou de operação, como tráfego de veículos, máquinas, acondicionamento de resíduos sólidos, emissão de gases e vapor. Nós temos a área de influência direta no meio biótico, tendo em vista que o único impacto ambiental detectado para o meio biótico diz respeito à contaminação da fauna e da flora, devido a possíveis vazamentos de etanol e seus derivados. Nós temos o meio socioeconômico, que incidirão sobre essas localidades os impactos atribuídos às fases de planejamento, quais sejam geração de expectativa em relação ao projeto e geração de dúvidas e ansiedade em relação. Entre os impactos previstos para ocorrer durante a fase de instalação, a população residente da A e D será impactada pelos seguintes impactos negativos: interferência sobre a dinâmica viária, transtornos da população e pressão sobre a infraestrutura de serviços. Em relação à área de influência indireta no meio físico, a Resolução CONAMA considera a bacia hidrográfica como espaço territorial mais indicado para a delimitação da área de influência indireta do meio físico. Após a realização do diagnóstico, foi constatado que a dissipação de ruídos, gases e vapor ocorre a uma distância de aproximadamente 2,5 km. Portanto, o córrego Rossana e também a microbacia do córrego Márcia são consideradas as microbacias desses dois córregos, como a área de influência indireta do meio físico do empreendimento. Quanto ao meio socioeconômico, a área de influência indireta proposta para o meio socioeconômico consiste nos limites políticos do município de Sinop, local de instalação do empreendimento. Do ponto de vista econômico, haverá impulsionamento da dinâmica econômica de Sinop, pela geração de renda e aumento do posto de trabalho. Bom, as atividades a serem desenvolvidas pelo projeto. Na fase de planejamento, as atividades transformadoras serão a elaboração dos projetos básico e executivo do empreendimento, além da realização de estudos ambientais para a obtenção das licenças do empreendimento. Nos aspectos ambientais, nós teremos a divulgação do empreendimento. Os impactos, teremos geração de dúvidas e ansiedade e a geração de expectativas em relação ao empreendimento. No processo de instalação, nós teremos a contratação de mão de obra de terceiros, como a mobilização de maquinário, transporte de pessoas, equipamentos e insumos. Teremos a geração de postos de trabalho, através do tráfego, operação de máquinas e equipamentos. E nós teremos a dinamização da economia, como a interferência sobre a dinâmica viária, os transtornos da população vizinha, a alteração da qualidade do ar, além dos transtornos gerados aos trabalhadores da obra. Na fase de operação, as atividades transformadoras podem ser classificadas como manutenção e operação da caldeira e a produção de etanol e seus derivados. Os aspectos ambientais a serem observados devem ser a aquisição de biomassa, a geração de resíduos sólidos, geração de efluentes líquidos, além da aquisição de insumos. E quanto aos impactos, nós teremos a dinamização da economia regional, uma intensificação do tráfego de veículos, alteração da qualidade do ar, além da intensificação do tráfego de veículos. A avaliação dos impactos ambientais podem ser através do meio, da natureza, da ocorrência, da influência, da temporalidade ou duração, da sua abrangência e da sua reversibilidade. Quanto ao meio, corresponde a qual tipo de meio, físico, biótico ou socioeconômico, o impacto irá surtir seus efeitos. Em alguns casos, o impacto poderá afetar mais de um meio simultaneamente. Quanto à natureza, indica se o impacto ambiental é positivo ou negativo. O impacto positivo é quando a ação resulta na melhoria e o negativo quando a ação resulta em um dano. No fator ocorrência, indica se o impacto ambiental ocorre de forma imediata, em médio ou longo prazo. O impacto imediato, como o nome sugere, ocorre no mesmo momento em que se dá a atividade transformadora. O impacto de médio prazo, ele pode ser observado entre 6 e 12 meses a partir do momento da atividade. Já o impacto a longo prazo, quando o impacto ambiental ocorre após os 12 meses, a partir do momento em que se dá a atividade transformadora. Quanto à influência, indica se o impacto ambiental é direto ou indireto. A temporalidade ou duração indica se o impacto ambiental em questão é temporário ou permanente.
temporário, quando o efeito tem duração determinada, e permanente, quando, uma vez executada a atividade transformadora, o efeito não cessa de se manifestar. Em relação à abrangência, este parâmetro indica se o impacto é pontual ou difuso. Pontual, no presente estudo, na designação de impacto pontual, é atribuído aquele tipo de impacto que se limita ao local do empreendimento ou fora dele, embora de maneira localizada. Difuso é aquele cuja zona de dispersão ultrapassa a zona contígua, podendo ser de alcance municipal, regional ou superior. Quanto à reversibilidade, a reversibilidade de um impacto é avaliada a partir dos seguintes preceitos. O impacto reversível, quando o fator ou parâmetro ambiental afetado, cessada a ação da atividade transformadora, retorna às suas condições originais. E o impacto irreversível, quando, uma vez corrigida a ação da atividade transformadora, o fator ou parâmetro ambiental afetado não retorna às suas condições originais. Caracterizados os impactos, o próximo passo é determinar a magnitude e a significância de cada um dos impactos. Magnitude de um impacto ambiental, ela é definida como a grandeza em escala temporal da interação das ações. Os parâmetros são classificados alto, média e baixa. Alta, quando a variação no valor dos indicadores for de tal ordem que possa levar à descaracterização do fator ambiental considerado. Média, quando a variação do valor dos indicadores for expressiva, porém sem alcance para descaracterizar o fator ambiental considerado. E baixa, quando a variação no valor dos indicadores for inexpressiva. Significância indica a importância do impacto no contexto da análise, sendo classificada como alta, média ou baixa. Foi desenvolvida uma adaptação do diagrama condicional, onde foram considerados alguns parâmetros qualitativos estabelecidos previamente na análise do impacto, como temporalidade, reversibilidade, abrangência, sinergia e magnitude, como nós podemos ver aqui neste diagrama. Medidas mitigadas e compensatórias. Quanto aos planos e programas, os planos ambientais propostos têm por objetivos a execução das medidas de mitigação, prevenção, controle e compensação, o acompanhamento da evolução da qualidade ambiental da área de influência do empreendimento, a garantia da eficiência das ações a serem executadas, avaliando a necessidade de adoção de medidas complementares. No total, são propostos 14 programas ambientais, que deverão cumprir o PBA, da indústria de etanol de milho. Deverão ser suficientes para uma correta e eficiente gestão ambiental da ampliação e operação da indústria como um todo. Deve ser ressaltado que alguns desses planos e programas, os marcados com um asterisco, já se encontram em execução. Na fase de licença de instalação, a elaboração do PBA do empreendimento deverá ser realizada de forma a abarcar todos os programas já em execução, e os que deverão ser executados com ampliação, de forma que atenda ao controle de todas as atividades realizadas na planta industrial. Empreendimento na atualidade. Pode-se afirmar que os impactos de cunho negativo relevantes podem ser minimizados com a simples implantação dos programas e planos ambientais de controle e monitoramento. Com o objetivo de subsidiar tanto o empreendedor em suas obrigações de produzir de forma respeitável, responsável e respeitando ao meio ambiente, como o órgão ambiental, na análise do licenciamento do empreendimento, atendendo às normas ambientais contidas na legislação municipal, estadual e federal. A equipe multidisciplinar procurou, com o conhecimento individual dos profissionais especialistas envolvidos em suas áreas específicas, contemplar neste estudo a realidade do empreendimento e suas interações com o meio socioambiental, sejam elas negativas ou positivas, de efeito pontual, local e regional, bem como sua reversibilidade ou não. Para reforçar o controle ambiental, a Empasa passou a adotar medidas de contingência no caso de vazamentos, que consistem em acionamento da brigada de emergências para a tomada de ações imediatas, o bloqueio das válvulas de dreno da bacia pluvial, o sistema de bombeamento de água pluvial para ETE em caso de contaminação,
kit de emergência ambiental distribuído em vários pontos para conter vazamentos de pequeno porte, além da contratação de empresa especializada em coleta e destinação final de resíduos sólidos e líquidos contaminados. Bom, ficamos por aqui e por hoje é só em relação à Agroinpasa Industrial.